Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, chamado ângulos. Você conhece? Ah, eu tenho certeza que sim. Mesmo que você não entenda muito bem, por enquanto, você já ouviu falar nessa palavrinha, ângulos, certo? E eu tenho certeza que se você olhar ao seu redor, você vai visualizar algum ângulo por aí. Venham comigo. Eu tenho aqui um porta-retrato. Sim, e nesse porta-retrato eu posso identificar logo 4 ângulos. Isso mesmo, porque essa abertura que eu tenho aqui entre esse segmento que está na horizontal e esse segmento que está na vertical, eu chamo de ângulo. Isso é porque eles partiram aqui, ó, desse mesmo pontinho, desse mesmo lugar. Só que um foi para cá, né? Para a minha esquerda, e o outro foi para baixo, certo, galerinha? Então, essa abertura que surgiu aqui é chamada de ângulo. Isso, fácil, não é? Mas, se você quer saber mais detalhes sobre ângulos, vem comigo! Vamos ler juntos a nossa definição sobre ângulos. É a abertura entre dois segmentos ou semi-retas de mesma origem. O que seria segmentos? O que seria semi-retas? Segmento, meus amores, é quando eu tenho um começo, sigo uma linha reta e tem um fim, certo? Então eu posso medir, porque tem um ponto de início e um ponto final, certo? Agora, semi-reta, eu tenho um ponto de partida, que é o meu início, eu acabo passando por um outro ponto, mas eu continuo. Tudo bem? Então, essa é a diferença de segmento para semi-reta. Tanto o segmento quanto a semi-reta, ela consegue formar ângulos, ok? Desde que eles partam da mesma origem. Eu tenho aqui 2 semi-retas que partem do mesmo ponto, certo? Só que cada uma tomou uma direção. E esta abertura que tem entre elas é chamada de ângulo. Por isso, nós podemos classificar os elementos de um ângulo. Todo ângulo, ele precisa ter este pontinho aqui, que eu falei que é a origem, da onde as retas, ou as semi-retas, ou os segmentos, eles partem, eu chamo de vértice. Isso mesmo, este pontinho aqui a gente chama de vértice, certo, galerinha? E aí eu tenho, neste exemplo de ângulo, o vértice F. E também tenho os lados, que são os outros elementos do meu ângulo. Os lados, meus amores, é justamente o segmento ou a semi-reta que forma esse ângulo. Como que eu represento isso, Cássia? Assim, ó, eu tenho aqui o ponto F, que é a origem do nosso ângulo, e está indo para essa direção, passando pelo ponto C, não é verdade? A semi-reta teve origem aqui no ponto F e ela passou pelo ponto C. Então, eu digo que é um lado FC e coloco essa indicação aqui para dizer que é uma semi-reta. E também eu tenho o outro lado, que é o lado FM, a outra semi-reta que seguiu para uma direção diferente da primeira, formando a abertura que nos dá o ângulo FM. É o meu outro lado. Isso, meus amores, são os elementos do ângulo. Todo ângulo tem esses elementos. O vértice, que é a origem, e os seus lados, certo? Agora, pensa comigo. Eu falei que o ângulo é a abertura, né, entre dois segmentos ou duas semi-retas, e é verdade. Agora vocês já pararam para pensar? Esta abertura, ela pode ser de tamanhos diferentes, né? Ela pode ser mais fechadinha, ela pode ser mais aberta. E dependendo do tipo da abertura, do tamanho da abertura,
eu posso classificar os ângulos. Isso mesmo. Vamos aprender também isso? Eu vou começar pelo ângulo mais famoso, o ângulo classificado como ângulo reto. Isso, amores, é exatamente quando eu tenho um lado na horizontal e um lado na vertical. Não esquecendo que eles precisam partir da mesma origem, do mesmo vértice. Quando isso acontece, eu falo que eu tenho um ângulo reto. Ah, mas ele é famoso, Cássia? Claro! Olha só, ele é muito usado na arquitetura. Aqui mesmo no nosso quadro, nós temos lá aquele cantinho que forma um ângulo reto. Olha, e todo ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. Ah, não tem quando o seu time faz um gol e é aquele gol lindo, espetacular, que vai lá no cantinho, pertinho da trave. Nós dizemos que o gol foi no ângulo. E ali nós temos também um ângulo reto, um ângulo que mede exatamente 90 graus. Essa é a classificação do ângulo reto. É exatamente isso. Ele mede 90 graus isso acontece quando eu tenho um segmento na horizontal e outro partindo do mesmo vértice na vertical. É muito comum que a gente também veja este quadradinho aqui. Ó, quando a gente vê esse quadradinho, podemos garantir que é o tal do ângulo reto. Cássia, mas e o que seria um ângulo agudo? Amores, um ângulo agudo é um ângulo maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Por isso, o ângulo agudo, ele é mais fechadinho, porque ele não tem também um valor exato. Qualquer ângulo maior do que 0 graus e menor do que 90 graus é classificado como um ângulo agudo. E nós podemos ver um ângulo agudo, por exemplo, na decolagem de um avião, porque em relação ao solo, a decolagem do avião forma um ângulo agudo. E podemos escrevê-lo dessa maneira, ó, partindo da mesma origem, eu tenho um segmento para cá e outro segmento para lá. Tá vendo essa abertura aqui, ó? Essa abertura, a gente consegue ver que, com certeza, ela é menor do que 90 graus. Até porque, se fosse 90 graus, ela iria aqui para cima, certo? Então, isso é um ângulo agudo. Qualquer ângulo maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. E, Cássia, esse negócio de ângulos é fácil mesmo. Veja, e agora, o ângulo obtuso? Qual é a sua classificação? O ângulo obtuso são todos os ângulos que têm medidas maiores que 90 graus e menores que 180 graus. Os ângulos obtusos também não têm uma medida exata. São todos os ângulos que estão entre 90 graus e 180 graus. Vejam o que está acontecendo com este relógio. Os ponteiros das horas e dos minutos, esquece os ponteiros do segundo por enquanto. Eles estão numa abertura maior do que 90 graus. Podem ver, ó. Se fosse exatamente 3 horas em ponto, eu tenho certeza que você saberia qual era o ângulo que os ponteiros das horas e dos minutos estariam fazendo. Não é verdade? O menor ângulo formado entre eles. Isso mesmo, seria um ângulo reto, seria um ângulo de 90 graus. Mas como está com uma abertura mais para cá, eu posso garantir que esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Ele é maior do que 90 graus. Olha como que ele poderia ser escrito. Ó, partindo aqui da mesma origem, uma semi-reta para esse lado e uma semi-reta nessa direção aqui, por exemplo. Porque aí a gente consegue perceber que ela, ó, passou do 90 graus. Porque se ela fosse retinha assim, seria de 90 graus. Como ela teve uma abertura maior,
então é um ângulo obtuso, maior do que 90 graus, mas também menor do que 180. Olha, gente, para falar do ângulo raso, eu gostaria de poder trazer aqui algumas das minhas alunas. Sabe por quê? Porque elas fazem um passo na ginástica chamado espacar. É, mais ou menos assim. Eu não iria imitar, mas eu fiz aqui essas semi-retas, uma indo para a direção oposta da outra. Elas partem da mesma origem, mas seguiram em direções opostas, formando assim um ângulo raso. Esta abertura aqui, esta abertura aqui, ela mede exatamente 180 graus. Isso é um ângulo raso, é um ângulo que tem exatamente esta medida, 180 graus. E podemos escrevê-lo desta maneira, partindo do mesmo vértice, um para a direita e outro para a esquerda. Essa abertura, ela mede exatamente 180 graus. Essa é a classificação do nosso ângulo raso. E o ângulo de uma volta completa? O ângulo de uma volta completa é o que acontece com a Terra durante 24 horas. Ela gira em torno de si mesma, dando uma volta completa. Ah, vamos dar uma passadinha aqui em ciências. Você sabe o nome desse movimento? Ah, isso mesmo, é um movimento de rotação. A Terra, ela faz um giro de 360 graus em torno de si mesma no início do dia para a noite, certo, galerinha? E a gente representa este ângulo desta maneira. Ó, eu tenho aqui só a origem, eu represento que ele girou, girou, girou e parou aqui novamente. Uma volta completa que mede 360 graus. Olha, é fácil de ver, porque este ângulo raso é meia volta, que é 180, a metade de 360. Fácil, não é? Amores, quando queremos escrever um específico ângulo, nós vamos seguir a seguinte regra. Por exemplo, este nosso ângulo aqui, eu posso falar que é o ângulo CFM e escrevê-lo desse jeito, ó, CFM. Essa letra F, que representa o ponto do vértice da origem do meu ângulo, ela sempre virá no meio e com um acento circunflexo, igualzinho o acento que nós temos na palavra ângulo. Agora, essas outras letras, que é por onde os nossos segmentos passam, elas podem vir em qualquer ordem. Por exemplo, se eu falasse o ângulo MFC, de qualquer maneira, eu estaria me referindo a este ângulo aqui. Ah, uma coisa muito importante da gente entender é que o que define o ângulo é a abertura que tem aqui no início. Não importa esses segmentos, não importa o tamanho das retas, o tamanho dos segmentos, das semirretas que estão formando esse ângulo. O que importa é a sua abertura de origem. Eu coloquei esse traço aqui para representar o ângulo, mas eu poderia ter colocado mais para cá. Ah, Cássia, então o ângulo aumentou? Não, não, é o que eu falei. O que importa é a abertura de origem, certo, meus amores? Não importa onde eu coloco o traço. Esse ângulo aqui, CFM, ou eu também poderia chamá-lo de MFC, ele tem a medida única, ok? Amores, espero que vocês tenham entendido mais um pouquinho sobre esse universo dos ângulos. Na aula de hoje, nós falamos sobre o que é um ângulo e também suas classificações de acordo com a sua abertura, com o seu tamanho. Ah, mas tem muito mais por aí. Aqui no canal, nós teremos muito mais vídeos sobre esse assunto, ângulos. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva para você não ficar de fora de nenhuma novidade. Tudo bem? Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau!